Bom, para finalizar, temos aqui então a quarta questão. A quarta questão diz assim: uma fonte de calor radia 25.080 joules sobre certo material que, por sua vez, absorve um fluxo calorífico de intensidade 100 calorias por segundo. Sendo 1 caloria igual a 4,18 joules, calcule o tempo de aquecimento para este caso. Bom, nesta questão aqui já apareceu uma novidade. Qual seria essa novidade? Esta equivalência bem aqui chamada de equivalente mecânico, tá? A quantidade de calor, assim como ela pode ser trabalhada em calorias, ela também pode ser trabalhada em joules. Então, de vez em quando, vai haver a necessidade de fazermos alguma transformação com relação a isso. Isso daí vai depender de quem? Da unidade do fluxo de calor. Então, é o que vai acontecer aqui na questão. Como é de praxe, primeiramente, identificar o que é para se achar. Então, aqui está se pedindo para achar quem? O tempo, né? Então, o tempo é o ΔT. Bom, para achar o tempo, temos aqui a quantidade de calor, que agora veio medida em joules, vale 25.080. E temos também o fluxo de calor. O fluxo de calor que continua sendo representado por φ, tá? Que é igual a 100 calorias por segundo. Bom, como aqui o fluxo de calor está em calorias por segundo, essa quantidade de calor não vai poder ser trabalhada em joule. Então, vou ter que passar para quem? Para caloria. Como é que eu vou fazer isso? Se eu estiver passando de caloria para joule, é só multiplicar por 4,18. Só que aqui o processo é inverso. Eu tenho que levar de joule para caloria. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, daqui para frente, toda vez que a quantidade de calor estiver em joule e eu precisar passar para caloria, eu simplesmente divido por 4,18. Então, fazendo aqui a divisão por 4,18, vou ter então 6.000 calorias. Essa então era a única transformação que a gente precisava fazer. Agora vamos então para o cálculo. Bom, como novamente estamos trabalhando com fluxo, quantidade de calor e o tempo, novamente a fórmula continua sendo a definição de fluxo de calor. Fluxo de calor é quantidade de calor dividida pelo tempo. Aonde é o φ, que é o fluxo de calor, agora vai ser 100. Então 100 vem para o seu devido lugar. No lugar do Qzão é a quantidade de calor que eu transformei, que é 6.000. Sobrando apenas quem? O ΔT. Bom, quando eu recair numa situação semelhante a essa, depois da conta totalmente montada, basta eu aplicar uma propriedade chamada de permutação. Essa permutação nada mais é que uma troca de lugar. Para que eu faço isso? Para isolar logo no primeiro membro o termo que eu estou procurando. Então, aqui nessa diagonal, eu troco esses dois de lugar. ΔT vai subir e o 100 vem para onde estava o ΔT, agora sendo dividido. Então, 6.000 dividido por 100, nós vamos ter 60. No caso aqui, 60 segundos. Então, baseado nisso, tente fazer o seu exercício.